Salve irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do projeto Novo Humano. Eu me chamo Gabriel Franco e a ideia desse projeto é trazer mais saúde, mais energia, mais vitalidade para 2023. Então, com essa intenção que vem do mais profundo da minha alma, que vem do coração mesmo, vamos falar hoje sobre água, esse líquido tão importante e que muitos de nós, né, por falta de hábito ou por falta de costume, não tem o hábito de utilizar nas nossas vidas, né? Muita gente substitui a água por outros líquidos. Então hoje a gente vai trazer aqui esclarecimento sobre esse líquido que compõe cerca de 70% do nosso organismo. Então ele deve ter alguma importância aí, né, nas nossas vidas. Então vamos lá trazer esclarecimento e informação sobre a água, o líquido da vida. Muito importante trazer aqui, antes de começar, que a intenção desses vídeos não é trazer esclarecimento sobre nenhuma doença, mas sim trazer esclarecimento sobre como ser saudável, né? Através da prevenção, através dos bons hábitos, trazer saúde para as nossas vidas. É algo que hoje eu experimento e, cara, não tem nada melhor do que viver com saúde, né? Saúde, ela não é tudo, mas tudo é nada sem saúde, como diz Sócrates. E vamos seguir aí o conselho desse grande sábio, né? De nada adianta a gente ter tudo se a gente não tem saúde. Tudo passa a ser nada quando a gente não tem saúde. Durante muito tempo pensou-se que a água fosse apenas um hidratante, né, para o nosso corpo, e através de alguns estudos desenvolveu-se a informação de que a água ela é um nutriente, né? Ela faz hidrólise, ela separa as coisas. Então, a partir desse estudo, desse conhecimento, né, chegou-se à conclusão de que a água é um nutriente. Então, a água não é só um composto, não é só uma substância do nosso organismo, mas sim o mais abundante nutriente do nosso organismo. Antes de começar aqui propriamente a falar sobre água, eu quero trazer minhas referências de estudo, né? Um grande mestre, Dr. Lai Ribeiro e Munchit John. Ele é da Coreia do Sul e ele é uma das maiores autoridades sobre a água, né? Escreveu diversos livros, estudou sobre a água durante mais de 40 anos, então assim ele deve saber alguma coisa sobre água. Então vamos levar a sério esse estudo aqui, é um estudo científico, um estudo, enfim, de várias décadas aí desse especialista. Então ele deve saber alguma coisa, né, sobre a água, já que ele estudou e fez tantos experimentos a respeito dela. Eu vou utilizar aqui como referência também alguns estudos do Dr. Peter Agre, que ganhou o Prêmio Nobel de Química por descobrir as aquaporinas. Aquaporinas são pequenos tubos, pequenos caminhos, né? As células têm ali os caminhos, os microtubos por onde passa o potássio, os nutrientes, né? E existe dentro da célula um caminho exclusivo para a água, chamado aquaporinas. Então, só estou trazendo esses dados para a gente saber a importância que a água tem no nosso organismo, a importância que esse nutriente, né, tem para o ser humano e para a vida em geral. Para mostrar aqui a importância da água, né, na cura do ser humano, eu quero começar esse vídeo com uma história do Dr. Batman Gelid. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome dele, mas ele é do Irã e ele saiu do país, né, para estudar, foi se formar em medicina na Inglaterra e ao retornar para o seu país de origem, para o Irã, ele foi preso. Foi preso por questões ideológicas políticas, enfim, foi condenado a 31 meses de prisão. E dentro dessa prisão, com mais de 30 mil presos, ele era o único médico ali, então foi dado a ele o cargo de cuidar daquela galera, né? Só que sem recursos, absolutamente zero de recurso. O que ele tinha de recurso era água e sal. E através desse meio que ele dispunha, né, desse medicamento que ele dispunha, água e sal, ele começou a curar várias doenças de vários prisioneiros. Então, com água e sal, ele começou a curar diversas enfermidades de diversos prisioneiros. Tanto é que quando completaram-se os 31 meses que ele deveria cumprir de pena, ele solicitou uma autorização à direção do presídio
para que ele tivesse autorização de permanecer no presídio por mais 4 meses, para que ele pudesse concluir alguns estudos que ele havia iniciado ali através da cura com água e sal. Parece loucura, mas essa história é verídica. E então esse doutor Blackman Gilid, eu não sei direito exatamente a pronúncia, me perdoem se estiver errado, mas ele sai da prisão então, né, após esses 4 meses de extensão da pena que ele pediu, e se muda para os Estados Unidos, e ali ele dedica o restante da sua vida ao estudo da água, escreve 6 livros, enfim. E ele acabou descobrindo 4 pressupostos errados a respeito da água. E esses 4 pressupostos que ele descobriu errados, né, sobre a água, o primeiro é da boca seca, o segundo é de que quando você está desidratado você sente sede, em terceiro, de que a água é só um solvente, e em quarto, de que a água pode ser substituída por outros líquidos. Vamos falar sobre cada um deles agora. Então, primeiramente aqui vamos falar da boca seca. Pensava-se erradamente que quando a gente começava a desidratar, que a gente sentiria sede, né? Que a gente ficaria com a boca seca. E pensava-se isso de uma maneira errada, porque através dos estudos desse médico foi comprovado que não, né? A maioria das pessoas, a maioria não, mas se a gente pegar hoje 40% dos brasileiros, eles estão desidratados neste momento, agora. E alguns desses 40% que estão desidratados agora não sentem sede, simplesmente não sentem sede. Então, se você esperar a sua boca ficar seca para tomar água, muitas vezes você já vai estar desidratado, né? Você vai estar em atraso ali em relação à sua hidratação. Em segundo, que a água é só um solvente, né? A gente descobriu que isso não é verdade, porque a água ela promove hidrólise, então ela não é só um solvente, ela é um nutriente para o nosso organismo. E em terceiro, que a gente precisa sentir sede para beber água. Na verdade, se a gente sentir sede, a gente já está desidratado. Então não espere sentir sede para beber água. É ideal que se faça uma hidratação como uma maneira de prevenção, né? Você sabe mais ou menos aí quanto de água você precisa beber por dia, né? É só você colocar aí 30 ml de água para cada quilo que você pesa, e aí você vai ter uma quantidade razoável de água para você consumir diariamente. E o quarto pressuposto que foi descoberto, né, que era errado, é de que a gente pode substituir a água por outros líquidos, né, por chá, por café, por sucos, enfim, isso não existe. A água é a água. Então sempre contabilize o seu consumo de água diária pela água, né? Não utilize esses outros líquidos como fonte de hidratação, né? Embora em algum nível eles possam acabar te hidratando, alguns deles, né? Mas não utilize esses outros líquidos como base de referência para medir a sua hidratação, o seu consumo de água diário. Por exemplo, o café. O café, se você bebe uma xícara de café, ele é diurético. Então você vai eliminar ali cerca de 1,5 xícara de líquidos do seu organismo. Então, durante muito tempo, pensou-se que poderia, né, beber um chá, beber um café, beber um suco e estar suprindo essa necessidade de líquidos no organismo, mas o que supre a necessidade de hidratação do nosso organismo é exclusivamente a água, né? Como eu citei, alguns outros líquidos podem até trazer uma certa hidratação por compor a água, mas no caso do café e de alguns chás diuréticos, por exemplo, eles são compostos em sua maioria de água, porém eles têm um efeito diurético. Então você bebe uma xícara e elimina 1,5 xícara, 2. Então use sempre como base de referência do seu consumo de hidratação a água pura. É importante entender esses 4 pressupostos para que a gente não se desidrate, né? A hidratação, quando ela está se manifestando aqui já em alguns efeitos no nosso organismo, como a boca seca, a sede, na verdade ela já está acontecendo, né? E a gente não se dá conta. Por quê? Porque a desidratação ela começa de dentro para fora. 66% da desidratação começa na célula, 20% no nosso intestino e apenas 8% no nosso sangue. Então, se a gente fosse atentar somente a esses sinais mais claros que a gente conhece de desidratação, a gente já vai estar desidratado quando a gente tomar alguma providência baseada nessas referências como boca seca, sede. Então, mais uma vez aqui trazendo a necessidade da prevenção, né? A gente não quer trabalhar com remediar algo que já está ruim. A gente quer trabalhar com prevenção. Então, a prevenção ela vem através de você saber a quantidade de água que você tem que beber diariamente
e simplesmente consumi-la, né? Não adianta ficar só saber, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia, eu tenho que tomar 1,8 litro de água por dia e não tomar essa água, porque isso vai trazer prejuízo para o seu organismo de uma forma geral, né? A água é o nutriente mais abundante no nosso organismo, como eu já falei, então é importante que esse líquido esteja nos níveis ideais para o bom funcionamento do nosso organismo. Não perceber que você está desidratado pode causar alguns sintomas, né? Que aí sim você pode ter eles como referência, como enjoo matinal, angina, fibromialgia, dores, enfim, uma série de prejuízos aí para o seu organismo, pelos quais você não vai se dar conta, que é o seu corpo dando sinais de desidratação. Então eu quero te trazer um questionamento aqui que é muito importante para a sua vida. Quantos copos de água, né? Qual a quantidade de água que você toma hoje? Se está baixa, vamos melhorar aí para isso daí, para você trazer benefícios para a sua saúde, né? Existe um estudo feito pelo Dr. Chan, CHN, onde ele pegou um grupo de adventistas e separou ali entre os que tomavam 2 copos de água por dia, essa é a média, né, da humanidade, ou seja, é uma baixíssima hidratação. Pegou aqui, separou ali também aquele grupo que tomava de 3 a 4 copos e quem tomava 5 a mais copos. E o resultado desse estudo foi surpreendente. E esse estudo acabou por demonstrar que esses adventistas que tomavam 5 ou mais copos d'água por dia, comparados ao grupo que tomava 2 ou menos, 52% de diminuição no risco de infarto do miocárdio. Então, olha isso, olha esse dado, 52%. Não existe medicamento, não existe nada que tenha essa eficiência, que tenha essa eficácia na diminuição de risco de infarto do miocárdio, como o simples hábito de beber água. Então, veja a importância que tem esse nutriente na nossa vida, no nosso consumo diário, né? E então, pegue essa informação e guarda com você, para que você faça parte daqueles que estão com 5 ou mais copos d'água por dia, né? Lembre-se de fazer o cálculo aí da quantidade de consumo ideal de água diária para você, que é 30 ml de água para cada peso, para cada quilo do seu peso, e faça isso. Pensa só, com essa simples ação de beber água, reduzir 52% do nível de infarto de miocárdio em relação àquelas pessoas que bebem menos água, né? Além de todos os outros benefícios que esse nutriente traz para a nossa vida. Então veja que dado interessante, né? O consumo de 5 ou mais copos de água por dia reduz quase que 50%, quase que metade das chances de você morrer por uma doença coronária, né? Então é um nutriente muito importante, né? É um tratamento a longo prazo, não adianta você beber 5 copos de água hoje e esquecer de beber água o resto da semana, o resto dos seus dias. É um tratamento a longo prazo que deve ter constância e que deve ser um hábito na sua vida, o consumo de água nas quantidades ideais para que o seu organismo funcione bem e que previna a sua morte por doenças coronárias. Outro fato que a gente deve se atentar é a nossa chamada dieta ocidental, né? É uma dieta rica em açúcares, rica em carboidratos, né? Quando não é açúcar, é o pai do açúcar, que é o carboidrato. O açúcar e o carboidrato não deixam de virar glicose dentro do nosso organismo. A diferença é que o açúcar a parte sim, o açúcar é um carboidrato simples, né? E o carboidrato, por exemplo, a farinha de trigo, que é glicose, mais glicose, mais glicose, é um carboidrato completo. Mas isso não deixa de virar açúcar dentro do nosso organismo, não deixa de virar glicose, o que é extremamente prejudicial pelo efeito, né? As altas cargas glicêmicas que a gente ingere aí diariamente, através dos pães, macarrão, enfim, tudo que é composto por farinha de trigo, né? E alguns outros produtos, algumas outras substâncias, isso vai gerar uma alta carga glicêmica no nosso organismo, o que é extremamente prejudicial. Então, para levar uma vida saudável, além de beber bastante água, e quando eu digo bastante, né, são as quantidades ideais para você aí, como eu já citei, o cálculo que deve ser feito é reduzir a ingestão de açúcares e carboidratos, e sem dúvida nenhuma isso daí vai trazer só benefícios para a tua vida. Além das altas cargas glicêmicas ingeridas diariamente por nós, nossa dieta ela é muito pobre em micronutrientes, né, em sais minerais, em vitaminas, e esse é outro fator também que a gente tem que estar se atentando. E existem alimentos muito ricos, né,
disponíveis para nós. Então, assim, aquela máxima que eu gosto de trazer, né? Comida de verdade. Comida de verdade, ela é uma grande solução, né? Aliada ali a um consumo em níveis ideais de água, sem dúvida nenhuma, é saúde que você está semeando ali diariamente na sua vida, né? Não adianta fazer isso só por um dia, por uma semana. É um estilo de vida, né, que tem que ser trazido aí para o seu cotidiano, para que você colha benefícios a curto, a médio e a longo prazo. E além dos micro, existe também uma deficiência causada pelo consumo de macronutrientes, né? Tem gente que come proteína demais, proteína de menos, lipídio demais, lipídio de menos. Então, sempre aí uma questão de equilíbrio, né? De saber o que você está consumindo de fato. E quando a gente passa a ter uma dieta baseada em comida de verdade, e não basta só ser comida de verdade, né? Tem que ser uma comida equilibrada, a gente fatalmente não seria a palavra, mas a gente consequentemente vai trazer um equilíbrio para o nosso organismo, e esse equilíbrio é o que traz saúde, né? O equilíbrio ele é fundamental para um funcionamento bom do nosso organismo e evitar as doenças, né? Que apavoram aí grande parcela da população. Importante falar aqui das junk foods, né? Que a indústria alimentícia ela tira as fibras daquele alimento para que agora ele possa ser transportado, possa ser congelado com maior facilidade, para que diminua o peso daquele alimento. E a ausência de fibras na alimentação também traz prejuízo para a nossa saúde, né? Então, evite abrir pacotinhos, leia os rótulos dos alimentos que você consome, sabe? Vá para os alimentos que não tem rótulo, né? Essa daí é a máxima aqui em casa. A gente não deixa de consumir produtos alimentícios, mas são raras exceções, sabe? A rotina aqui em casa, o que a gente está adaptado, acostumado a comer no nosso dia a dia, é comida de verdade, é aquilo que a natureza traz para a gente. Então, evite os produtos alimentícios, né? Evite aquilo que passou por uma indústria para chegar até a sua casa, passou por um processo de adicionar ali conservantes, corantes, enfim, porque isso só vai trazer malefícios para a sua vida. Lembrando aqui que eu não quero ser radical, sabe? Mas que essa seja a exceção e não o seu hábito diário. Não tem problema nenhum em você sair um pouco da sua dieta, vamos dizer assim. Eu não gosto de chamar de dieta, eu gosto de chamar de estilo de vida. Mas não tem problema nenhum você sair dela ocasionalmente. Mas faz um balanço aí. O quanto hoje você come o quanto hoje da sua alimentação é produto alimentício e o quanto é comida de verdade, né? E equilibra isso daí. Se for muito desafiador para você, vai gradativamente fazendo essa transição para que você não colha os malefícios que um estilo de vida prejudicial pode trazer à sua vida, né? Principalmente a longo prazo. Mas agora voltando aqui para o assunto água, né? Para a gente sobreviver não, né? Para a gente viver uma vida saudável, a gente precisa de algumas coisas, né? O nosso organismo necessita de algumas coisas: oxigênio, água, nutrientes e sal, né? E quando a gente fala de sal, eu sei que isso à primeira vista assusta muitas pessoas, porque a maioria das vezes que a gente vai no médico, que a gente está com algum problema de pressão, algum problema, enfim, nos rins, quando a gente está com algum problema de saúde, o médico receita ali que a gente diminua o sal da nossa dieta, né? A questão é, esse sal que a gente tem na nossa mesa, que a gente consome diariamente, que está presente na casa da maioria de nós, isso não é sal, isso é cloreto de sódio. E realmente esse cloreto de sódio, ele é um produto alimentício muito prejudicial à nossa saúde, né? Mas eu estou falando aqui de sal de verdade, sal marinho integral, sal rosa do Himalaia. Esse sal verdadeiro, ele compõe, dependendo da região da qual ele for retirado, 60 a 80 minerais. Então, quer uma dica? Substitua imediatamente o cloreto de sódio, o sal refinado que você compra para sua casa, que você utiliza nos seus alimentos, pelo sal marinho integral. Não adianta ser sal marinho refinado, é sal marinho integral ou sal rosa do Himalaia. Por quê? Porque esse cloreto de sódio, para ele chegar a essa condição na qual ele está aí na tua casa, branquinho, fininho, ele passa por uma espécie de refinamento. Uma espécie não, ele passa por um refinamento
onde são utilizados vários detergentes ali para que ele chegue a essa condição bonitinha aí de branquinho, soltinho. E junto com esse refinamento, são levados todos os minerais dele embora. Além do que, ficam resquícios desses detergentes, desses produtos químicos que são utilizados na indústria, nele. E você acaba consumindo essa porcaria e que traz, né, o gostinho para a comida, mas que traz apenas prejuízos para a sua saúde. Então, para trazer aqui a relação, né, do sal com a água, né, e lembrando que a gente está falando aqui de sal marinho integral, de sal rosa do Himalaia, que possui de 60 a 80, às vezes até mais minerais nesse composto. Se a gente beber a quantidade aí ideal de água para o nosso organismo, existe um problema nisso. A água que a gente consome hoje, essa água que chega da torneira, que chega nas nossas casas, né, no filtro, ela é uma água pura, né? Pura, digo assim, o processo de limpeza, né, para que ela se torne potável para a gente, ela também tira todos os nutrientes dela. Então a gente acaba ficando ou hemodiluído, né, pelo excesso de água, ou hemoconcentrado pela falta dela. Então, o excesso de água pura, essa água que a gente bebe direto do filtro, ela pode acabar por esfoliar os minerais do seu corpo. Ou seja, eliminar ali junto ao suor, junto à urina, aqueles minerais que já estão deficientes no nosso organismo. Então, pegar um pouco de sal, uma colher de café, né? Metade de uma colher de café de sal, e tem que ser o sal verdadeiro, tá? Não estou falando do cloreto de sódio, que é só cloro e sódio que está em cima da sua mesa, que é esse sal que a gente consome comumente e que está presente na casa da maioria das pessoas. Eu não estou falando desse sal, estou falando do sal marinho integral ou do sal rosa do Himalaia, que passa aí a fazer uma suplementação desses minerais que estão ausentes, tanto no cloreto de sódio, esse sal de mesa, como na água, pelo processo de purificação que ela passa nas operadoras de água, né, nas concessionárias de água do seu estado. Então, a gente trazer uma quantidade de meia colher de café ali para cada litro de água que a gente for consumir diariamente, isso vai recompor os minerais que estão em deficiência no nosso organismo, e muitas vezes aí eliminando até a necessidade de uma suplementação, né? Tem muita gente aí que toma magnésio, potássio, que faz uma suplementação através de cápsulas, através de medicações, né? Não estou falando que isso é ruim, mas essa suplementação através da água e do sal marinho integral ou do sal rosa do Himalaia, ela é uma grande alternativa aí para que você supra as necessidades de minerais deficientes no seu corpo, no seu organismo. Além de já resolver aí o problema da desidratação, né? Que também é um problema constante na vida da maioria de nós. A maioria não, né? Como eu citei, 40% das pessoas que você encontra na rua hoje vão estar em estado de desidratação e nem se dão conta disso. Então, resolvendo aí duas questões, apenas ingerindo água com sal, né, que é a questão da hidratação e a questão da deficiência de minerais no seu organismo. E aí é possível a gente saber se a gente está desidratado pelo exame de sangue, né, pela hemoconcentração ou pela hemodiluição, mas você não vai fazer um exame de sangue agora só para saber se você está hidratado ou não. Então, primeiro ponto, beba água. Beba água com essa adição do sal marinho integral para que você não esfolie os seus minerais do seu corpo. Mas uma forma muito simples de você saber se você está hidratado ou não é através da urina. Se você vai ali no vaso branco, né? Onde você pode perceber visivelmente ali a cor, né, da sua urina. A sua urina ela tem que estar da cor da água. E isso funciona para quem faz essa suplementação da água com o sal, porque senão você pode estar urinando branco, pode estar urinando transparente, e na verdade você pode estar hemodiluído, né? Então, fazendo essa suplementação da água com um pouco de sal marinho integral, você vai estar garantindo que seus minerais sejam preservados no seu corpo, que eles não estejam sendo esfoliados pelo excesso de água. Mas enfim, é um exame visível, né? Muito simples de ser feito. Na hora que você for urinar, de preferência no vaso branco, para você poder enxergar essa cor, né, da sua urina, ela tem que estar da cor da água. Tem que parecer que você não urinou ali. Então, se a sua urina estiver muito amarelada, é um forte sinal de desidratação, a não ser que você faça suplementação aí com vitaminas do complexo
complexo B ou D, salvo engano, que vão trazer ali uma cor mais amarelada para a urina. Mas no caso da maioria das pessoas que não fazem suplementação, a urina delas tem que estar da cor da água, tem que estar transparente. Então essa estratégia de observar, né, a cor da sua urina é muito simples para que a gente saiba se a gente está desidratado, se a gente está hidratado em níveis ideais, né? E então uma recomendação aqui, né? Quando você for beber água, né, se você por acaso foi lá, fez xixi e viu que está amarelado, que não está da cor da água, está na hora de beber água. E eu sei também que a maioria das pessoas, né, tem uma certa dificuldade aí em beber água, acaba esquecendo, acaba não sentindo sede. Então, uma boa estratégia é ter uma garrafa de água que tem ali um nível ideal, que tem uma quantidade ideal para sua hidratação diária, baseada naquele cálculo que eu já falei, 30 ml para cada quilo de peso seu. E muitas vezes, mesmo com essa garrafa, a pessoa acaba deixando a garrafa de lado, acaba esquecendo, né? Já tive esse caso aqui em casa com a Camila. Então, mesmo com a garrafa, ela acabava deixando a garrafa em algum canto e não bebendo. Então, se você não der certo a estratégia da garrafa para você, com a quantidade ideal de água que você bebe, que você deve ingerir diariamente, quando você for ali beber um copo d'água, bebe logo 3, né? Bebe logo 3, porque se em algum momento você esquecer, ou se você espaçar muito esse intervalo entre uma bebida de água e outra, você pelo menos já vai ter bebido 3. Né? Então vai otimizando isso, vai trazendo esse hábito para a sua vida, trazendo esse costume de consumir a água em quantidades ideais e vai utilizando aí a estratégia que funciona para você. Né? Quer seja a garrafa, quer seja consumir logo 3 copos de água de uma vez, enfim, alguma coisa vai funcionar para você. O importante é que a gente não se permita desidratar, porque isso vai trazer uma série de malefícios para o seu organismo e que a gente esteja atento aos sinais, né, de desidratação. Como eu já citei, alguns sinais eles aparecem no nosso organismo quando a gente já está desidratado. Então, mais uma vez aqui, trabalhar com a prevenção, né, e não permitir que esses sinais venham à tona. A desidratação ela acontece de dentro para fora, né, ela se inicia nas células, então muitas vezes você vai estar desidratado e não vai nem perceber. Então não espere estar com sede para beber água, não espere estar com a boca seca para beber água, porque quando esses sinais chegarem até você, significa que você já está desidratado e para trabalhar com a prevenção, né, nada melhor do que a gente ingerir água antes que esses sinais cheguem ao nosso organismo. E fazer a sua hidratação com a água, com o sal marinho integral, muda a coisa, né? Eleva o nível para um patamar acima. Né? Você tem que consumir ali uma colher de café. Você sabe o que é uma colher de café? Uma colher de café ela tem 2 ml. Você deve consumir metade de uma colher de café desse sal, né? Suplementar ali a sua água com metade de uma colher de café por dia. Né? E aí você, não sei qual estratégia você vai usar, se você vai usar da garrafa, se você vai usar dos copos de água. Se for usar dos copos de água, dividir isso daí, né? Vai dar cerca de 1 ml, né? Fica difícil medir 1 ml em sal, mas é metade daquela colher de café. A colher de café é aquela menor que tem. Né? Tem a colher de sopa, tem a colher de sobremesa, tem a colher de chá e tem a colher de café. Ela é bem pequenininha, né? Geralmente, pelo menos aqui em casa, a gente não tem dela. Então, eu meço com a ponta de uma faca. Perdão. E então você pegar essa metade dessa colher de café e diluir ali em 1 litro de água, em 1,5 litro de água, vai ser o consumo ideal diário para que você não dilua e não esfolie os seus minerais, né, do seu corpo, mas sim que você esteja suplementando aí através do sal marinho integral, que compõe mais de 60, 80, até mais minerais no seu organismo. Então você pega essa colherinha, dilui ela na água e bebe essa água no decorrer do seu dia. E aí se você tem problema aí de pressão, você deve estar, não, mas como assim? Meu médico falou para eu não tomar, para eu diminuir o sal e você está falando para eu botar sal na água. A diferença, isso daqui é fundamental ser entendido, a coisa é muito importante que seja entendido, que o sal que você utiliza, o cloreto de sódio, esse sal refinado que a gente compra no mercado, esse sim, deve ser diminuído e a gente deve ter muito cuidado com ele. Mas o sal marinho integral, ele não é só o cloro e o sódio. Ele é composto aí por mais de 60, 80 e até mais minerais. Então, é desse sal que eu estou falando. Não confunda as coisas, tá? Porque senão você vai trazer
mais prejuízo para o seu organismo. Não estou falando de sal refinado, estou falando de sal integral, e isso tem que ficar muito claro. Inclusive aí para quem tem problema de pressão alta, né, hipertensão, o consumo dessa água suplementada com sal marinho integral ou sal rosa do Himalaia, ele vai te trazer uma diminuição da pressão, porque você já toma uma medicação controlada para reduzir a sua pressão arterial e você vai fazer essa suplementação na água que também vai contribuir para a diminuição da sua pressão. Então você tem que tomar cuidado para não ter uma pressão baixa demais, né? Ficar sempre atento a isso. E aí aqui, sobre uma supervisão médica, eu optaria, né, por ir diminuindo. Não estou falando para você retirar a medicação da sua vida de forma alguma. Eu não sou médico, eu não posso prescrever isso para você, não posso falar isso para você. Mas com um acompanhamento médico ali, um trabalho integrativo entre você e o seu médico, através do consumo do sal integral junto com a sua água e a diminuição da sua pressão, você poder ir diminuindo a medicação, né? Afinal, é muito melhor você reduzir a sua pressão, controlar a sua pressão arterial através de substâncias naturais, como a água e o sal integral, do que você ter que ficar escravo de um medicamento o resto da sua vida, né? Mas que fique muito claro aqui que isso deve ser feito com um acompanhamento médico, né? E aí, né, muitas vezes isso não vai entrar na cabeça do seu médico, então nesse caso sim eu aconselho que procure um médico que entenda disso, né? Que não seja ele também acomodado com a indústria farmacêutica, né? Existem médicos que vão querer que você fique dependente do remédio a vida toda, até porque ele tem uma parceria com aquele medicamento, com aquele laboratório, mas busque por médicos integrativos, por médicos funcionais, e que esses sim são os bons médicos, né, eu diria. Sem querer desmerecer a carreira de outros médicos, mas é porque a gente tem que estar sempre se atualizando, né? E se existem informações que estão chegando para que a gente melhore a nossa saúde, tratando as doenças na raiz de forma natural, não tem por que a gente ficar estacionado no tempo buscando as soluções antigas por rigidez na forma de pensar ou por interesses econômicos ou qualquer outro que seja. Então, faça esse acompanhamento para você que tem um problema na pressão, né, para você que tem uma hipertensão, porque sua pressão ela vai diminuir e gradativamente aí você vai poder estar retirando os seus medicamentos, né, com acompanhamento médico, de um médico integrativo, de um médico funcional, você vai poder estar reduzindo aí a sua dependência de medicamentos, trazendo aí um tratamento mais natural para a sua vida. E aí só para esclarecer aqui também um pouco, né, para você de repente não chegar e falar, eu vi um doido na internet lá que falou para eu botar sal na água e que isso ia reduzir minha pressão. Só para você entender a parte científica do negócio. Muitas vezes a hipertensão ela é uma deficiência de magnésio no seu organismo. E a água com o sal marinho integral, com o sal rosa do Himalaia, ela vai trazer de 60 a 80 minerais e às vezes até mais para o seu organismo. E isso vai ajudar aí a equilibrar, né, essa deficiência de minerais que podem ser a causa da sua hipertensão. Outro fator que é interessante a gente prestar atenção é ao pH da água, né? A água pura, a água que nasce lá na nascente, lá na serra, lá ela tem um pH alcalino. Mas à medida que ela vai descendo, que ela vai chegando aqui para nós, ela vai se acidificando. E o pH ácido ele é ruim, né? É o que vai causando o envelhecimento, né, na gente. Existem estudos que demonstram que a partir dos 40 anos o nosso pH ele vai se acidificando normalmente, naturalmente, e isso é o que causa, né, isso é o que nos envelhece, né? O metabolismo, o lixo da nossa alimentação, ele é ácido, né? Então o que é ácido não é bom, né? A acidez no nosso organismo é o que facilita ali o câncer, é o que facilita as doenças. Então, e equilibrando, né? E equilibrando não, mas buscar uma água de boa qualidade, com pH alcalino, também é muito bom para a gente. Para que a gente possa estar se hidratando de uma água boa. Foi descoberto na Universidade de São Francisco que a partir dos 40 anos, ali mais ou menos, a gente vai perdendo a capacidade de tamponamento, né? Que é a capacidade de equilibrar esse pH para que ele se mantenha regulado, né? Para que ele se mantenha alcalino. Então ele vai se tornando ácido a partir dos 40 anos, isso é natural acontecendo em nós, seres humanos, e essa acidificação do nosso pH é o que vai, né, trazendo o nosso envelhecimento. Então beber uma água com pH alcalino é de fundamental importância para a nossa saúde.
E eu acho importante a gente entender aqui o que o processo de hidratação traz, né, para o nosso organismo, para que a gente seja motivado a estar hidratado, né? Quando a gente está desidratado, a gente vai perdendo ali serotonina, melatonina, vai aumentando o déficit de atenção, né? E quando a gente se hidrata, acontece o processo oposto, né? Esses hormônios, eles aumentam no nosso corpo. E além da diminuição desses hormônios bons, né, para o nosso organismo, através da desidratação, como a serotonina, a melatonina, né, existe também, através do processo de desidratação, a liberação de histamina no nosso organismo. A histamina ela é responsável pelas dores, ela é responsável pelo processo asmático. Então, através desse processo de desidratação, você vai sentir mais dores. A desidratação ela diminui a produção de serotonina. Então, a pessoa que está desidratada, ela vai ser, consequentemente, uma pessoa mais triste. Então, existe uma série de processos que vão aí desencadeando processos negativos no nosso organismo através da desidratação. E daí a importância, né, da gente tá sempre bem hidratado, né, trazendo essa fonte de vida que compõe aí 70% mais ou menos do nosso organismo, para que a gente possa levar uma vida saudável, e não só saudável, mas também com bem-estar, né? Ninguém quer sentir dor, ninguém quer ficar deprimido, e a água pode contribuir com esses fatores aí, tanto positiva como negativamente, dependendo da sua ingestão. E aí agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma história, né, um experimento que foi feito por uma menina de 12 anos para trazer também uma solução para o pH, né, dessa água que a gente consome, né, que eu falei do pH, mas não falei sobre uma solução. Esse experimento foi realizado por uma menina de 12 anos, ela é filha de um médico bem conceituado lá nos Estados Unidos, eu não me recordo o nome dele agora, mas enfim, ela pegou 2 xícaras de água e ela colocou a mesma quantidade nessas xícaras. O pH dessa água era 6,4. Em uma xícara, ela colocou 1 colher de chá de sal de mesa, esse chá, cloreto de sódio, esse sal comum que a gente tem na nossa casa, o cloreto de sódio, e na outra xícara ela botou a mesma quantidade de sal marinho integral. No final do experimento, ao medir o pH dessas águas, o pH da água que estava com sal de mesa, esse sal comum que a gente utiliza na nossa casa, foi para 6. E o pH da água na qual foi colocado o sal integral foi para 6,8. Ou seja, 8 de diferença, né? E aí você pode pensar, poxa, mas 8 é pouco, né? De 6 para 6,8 é pouca coisa. Mas o pH ele é medido em logaritmo, né? Que é a mesma escala que mede terremotos. Então, 0,8 são 8 vezes, são 800%. Né? Então é um aumento discrepante de oxigenação nessa água. E eu trouxe esse fato, esse experimento, né, só para que a gente entenda como é importante, como tamanha diferença pode trazer esse simples ato, né, de suplementar, vamos dizer assim, a nossa água com sal marinho integral ou com sal rosa do Himalaia, e como isso pode ser benéfico para a nossa vida, né, aumentando aí a alcalinidade da água, equilibrando o pH aí para uma água de mais qualidade para a gente ingerir diariamente. Então, só para resumir, quanto maior o pH, mais oxigênio, e oxigênio, né, é o que faz a vida acontecer. Então, nesse caso específico, falando do fluido da vida, né, quanto mais oxigênio tiver, mais vida vai ter. Então, a gente tendo uma água com pH mais alcalino, com pH mais alto, é melhor, né, para a nossa vida, melhor para a nossa saúde. Então, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, né, a importância da água na nossa vida, a importância desse fluido vital para o nosso organismo, né? É importante a gente se hidratar, é importante que a gente esteja atento à qualidade, aos níveis de pureza, ao pH da nossa água, mas o mais importante é que a gente se hidrate, né? Obviamente a gente não vai tomar uma água venenosa, mas não vamos deixar de beber uma água só porque ela não tem o pH ideal, porque ela não tem a pureza ideal, mas que a gente esteja sempre buscando por essa qualidade dentro da água, né? Hoje em dia existem filtros super acessíveis, né, que fazem a ionização da água, que aumentam a alcalinidade dessa água, né? Lembrando que a alcalinidade e a acidez estão diretamente relacionadas à saúde, né? Quanto mais ácido, mais dor, né? Então, fibromialgias, dores pelo corpo, elas podem sim estar ligadas à acidez do seu organismo, e uma forma de equilibrar aí o pH do seu organismo é trazendo uma água mais alcalinizada, né, mais rica em oxigênio para nossas vidas. Mas o mais importante de tudo é se hidratar,
né? E uma recomendação aqui que eu gosto de deixar é que a gente faça uma super hidratação pela manhã, logo ao acordar. Afinal, a gente passou um longo período ali sem ingerir água, né? Então, uma das primeiras coisas que eu faço aqui no meu dia é beber 1 litro de água, né? Eu recomendo aí 500 ml para quem não está acostumado, 500 a 600 ml de água. E se você puder fazer a suplementação aí com sal marinho integral, lembrando, sal marinho integral, não estou falando de sal de mesa, não estou falando de cloreto de sódio, é o sal marinho integral ou sal rosa do Himalaia, que na sua composição aí tem mais de 60, 80, às vezes até mais minerais, que a ausência desses minerais no nosso organismo são causadores de diversas doenças, inclusive a hipertensão, né? Então fica tranquilo, se você suplementar sua água com sal marinho integral, você vai estar equilibrando aí essa disfunção no seu organismo e às vezes até estabilizando aí definitivamente a sua pressão, que muitas vezes é ocasionada pela falta de magnésio, né? Então nesse apanhado geral aqui, hidrate-se, faça essa super hidratação logo pela manhã e não esqueça de suplementar a sua água com sal marinho integral nas quantidades corretas, né? Metadezinha ali de uma colher de café. Não consigo converter isso agora para gramas, mas é metadinha ali de uma colher de café, que é aquela menor colher que tem. E desfrute de uma vida mais saudável através desse simples hábito que é a ingestão em níveis ideais de água e de uma água de qualidade. Espero ter contribuído para a sua vida, espero estar contribuindo com esse projeto, né, que está abordando diversos assuntos relacionados ao equilíbrio ali do novo humano, né, que é o equilíbrio entre mente, corpo, espírito, e aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, vamos plantar saúde em 2023 para que a gente possa deixar vir à tona esse novo humano que aguarda aí dentro de você para vir à tona e te trazer uma vida mais feliz, mais alegre, com mais energia, mais disposição e principalmente mais saúde. Tamo junto.